que vos fala, professora Pamela Damasceno, no dia de estreia aqui, meu dia de estreia hoje. E nós estávamos falando na nossa aula anterior, lembrando então, galera, sobre sintaxe interna. Aquela relação entre os termos de uma oração, de uma frase com verbo. Lembraram aí? Então tá, vamos seguir então. Nós estávamos falando do nosso passo a passo, em que nós, em um primeiro momento, localizávamos o verbo, em um segundo momento, fazíamos a ele a pergunta que não quer calar, a pergunta quem, a resposta sempre completa é o sujeito. Uma vez tendo descoberto o sujeito, ele não nos interessa mais, podemos ciscá-lo ou escondê-lo, né? Tudo que sobrar será o predicado. Lembrando que o verbo está dentro do predicado, obrigatoriamente, ok? Descobrimos quem é o predicado, aí nós vamos verificar se o nosso verbo é transitivo ou intransitivo. Que na sequência nós vamos analisar com detalhes isso, né? O verbo transitivo é aquele que transita da voz ativa para a voz passiva, mas isso é um assunto para mais adiante, não se apavorem não, que juntos nós vamos entender. Mas, a grosso modo, o verbo transitivo é aquele que precisa ser completado por um ou mais objetos. E o verbo intransitivo é aquele que ele sozinho ele concentra um significado. Não há necessidade de completá-lo. Uma vez percebendo se o verbo é transitivo ou intransitivo, o termo que completa o verbo faz as vezes de objeto. Nós veremos os tipos de objeto na sequência. E lá no finalzinho da frase, por vezes, ou no meio da frase, ainda que deslocado, aparece um termo chamado adjunto adverbial, que é um termo que transmite a ideia de uma circunstância de lugar, tempo, modo, enfim, instrumento, mas isso é um conteúdo para uma próxima aula. Então, na ordem direta, na ordem organizada, digamos assim, dos termos, o que nós temos? À direita, um sujeito, um verbo ao seu lado, o objeto, caso o verbo seja transitivo, direto, ou um objeto indireto, ou os dois, se for um caso de um verbo transitivo, direto e indireto, e por fim, um adjunto adverbial. Uma informação interessantíssima para que vocês registrem aí em casa é que os termos nesta ordem, eles não admitem a presença da vírgula. Eu não posso, então, não usar vírgula entre estes termos na ordem direta. Eu não posso simplesmente colocar uma vírgula separando o verbo do seu sujeito. Tampouco eu poderei colocar uma vírgula separando o verbo dos termos que o completam. Perderia o sentido. E quando o adjunto adverbial está ao final, eu também não posso pôr vírgula. Mas eu já vou antecipar um aspecto bem interessante para vocês. Tem um desses termos aqui que é bem safado, viu? É o adjunto adverbial. Ele agora adora fugir do seu local final aqui. Digamos, vocês já ouviram aquela expressão, os últimos serão os primeiros? Pois bem, justamente por ele ser o último, ele adora transitar, ele adora, digamos assim, fugir para outros locais, outros espaços da frase. E cada vez que ele foge, o adjunto adverbial, vamos supor que ele fuja lá para o início da frase, a gente coloca uma vírgula nele para dizer, ô safado, teu lugar não é aí. Da mesma forma, ele pode fugir aqui, entre o verbo e o objeto, da mesma forma o faremos, colocaremos uma vírgula para dizer, ô safadinho, né? Entre vírgulas ele aparecerá para dizer, teu lugar é onde? Lá no final da frase. Mas registrem aí que os termos estando nesta ordem, sujeito, verbo, objeto direto e adjunto adverbial, não admitem vírgula entre eles, ok? A vírgula romperia com as relações semânticas, as relações de sentido que os termos estabelecem uns com os outros. As pessoas que associam a vírgula à pausa, muitas vezes, se equivocam justamente nisso, né? É um grande erro nós separarmos o sujeito do seu verbo, por mais extenso que o sujeito seja, com uma vírgula. É um erro considerado grave. Da mesma forma, não podemos separar
o objeto que completa o complemento verbal do seu verbo. E quando o termo ali, o adjunto adverbial, está quietinho no seu lugar, eu também não posso chegar lá e... se ele está justamente no lugar onde ele deveria estar. Sigamos então. Nós estávamos falando da ordem direta, em que há o sujeito, o verbo, seus complementos, né? Ou seja, o objeto direto, objeto indireto, o safado do adjunto adverbial. E na sequência, convido vocês que estudem comigo os tipos de sujeito. Olha só, fiz até uma animaçãozinha, né? Não ficou das melhores, mas eu vou me aperfeiçoando, que hoje é o primeiro, né? Tipos de sujeito. E vamos utilizar aquela frase que nós utilizamos inicialmente, né? Vamos nos valer dessa frase. Todos os jogadores competitivos da capital disputaram o campeonato nacional. Lembram que nós localizamos o verbo, perguntamos, fizemos a ele a pergunta que não quer calar, quem disputaram o campeonato nacional. A resposta completa corresponde ao sujeito. Todos os jogadores competitivos da capital. Olhando este enunciado, ele nos parece um tanto comprido, né? Um enunciado grande. Aí, há de se pensar que se trata de um sujeito composto. Afinal, o enunciado é grande, professora Pamela? Na realidade, não. Observem comigo. Palavra por palavra. A quem se refere a expressão todos? Aos jogadores. A quem se refere a palavrinha os? Também aos jogadores. A quem se refere o adjetivo competitivos? Também aos jogadores. Quem é que são competitivos, afinal? Os jogadores. Quem é que são da capital, gente? Os jogadores. Na realidade, nós só temos uma palavra importante neste enunciado todo. Essa palavra importante é chamada de núcleo. E ela é justamente os jogadores. Como nós temos apenas um núcleo, apesar do enunciado ser um tanto extenso, nós temos um sujeito simples. Sujeito simples nada mais é do que um sujeito que apresenta apenas um núcleo, uma palavra importante tão somente. Passemos à segunda frase. Eduardo e Mônica trocaram o telefone e depois telefonaram. Lembram? Raul Seixas, se eu não me engano, né? A famosa música. Primeira coisa, localizamos o verbo, não diferente do que nós já fizemos em todas as outras frases, em todas as outras orações. Perguntamos quem, lembram? A pergunta dos ciumentos. Quem trocaram o telefone? Eduardo e Mônica. Será que um é mais importante que o outro, hein? Na verdade, não. Nós temos um sujeito, então, né? A resposta ao quem é o sujeito. Como as duas palavras são importantes, tanto o Eduardo quanto a Mônica, ainda aqui. Aí o pessoal de casa que julgue um mais importante que o outro, na realidade não. Nós temos dois sujeitos importantes e por termos duas palavrinhas importantes, nós temos dois núcleos. E, portanto, é um caso de sujeito composto. Sujeito composto é aquele que possui 2, 3, 4, 5, 10 ou mais, né? Claro que não existem enunciados tão longos, palavras importantes, ok? Sigamos então. Essa frase é bem conhecida da galera aí, né? Desejo a todas as inimigas vida longa. Não coloquei aqui a referência à nossa querida Valesca, né? Os meus alunos curtem bastante esse tipo de música, eu tô aprendendo um pouquinho com eles. Primeira coisa, localizamos o verbo, desejo. Perguntamos quem ao verbo. Quem deseja a todas as inimigas vida longa? Quem será? Pelo finalzinho do verbo, que é o que nós chamamos de desinência verbal, nós podemos deduzir que sou eu. Afinal, eu desejo. Né? Nós estaremos deduzindo, mas este eu não está escrito. Ele está escondido. Por isso ele é chamado de sujeito oculto. Aquele que não está propriamente escrito na frase, mas nós podemos deduzi-lo pelo finalzinho do verbo, que se chama desinência verbal. Na verdade, esse tipo de sujeito, ele é conhecido como sujeito oculto,
mas ele também pode ser conhecido pelo termo sujeito desinencial, porque a desinência corresponde ao finalzinho do verbo, que tem a marca pessoal, né, o "o". Se fosse desejamos, nós deduziríamos que se trataria de nós. Se fosse desejaram, aliás, desejais, nós saberíamos que se trataria do vós. E por aí vai, né? Esse sujeito, portanto, ele é conhecido como oculto, por estar escondido, não aparecer aqui como protagonista aqui na frente. Desinencial, também ele é conhecido como sujeito desinencial ou sujeito elíptico. As pessoas me perguntam muito, professora Pamela, por que sujeito elíptico? Nome estranho, né? Na maioria das vezes as pessoas conhecem esse tipo de sujeito por sujeito oculto. Na verdade, elíptico, porque a desinência, que é esse finalzinho, ela projeta a pessoa verbal, que no caso seria o pronome eu, que não está escrito. E por sua vez, por não estar escrito, ele se reflete na desinência verbal, fazendo às vezes de um movimento de hélice. Por isso, elíptico. Curioso, não? Então, finalzinho do verbo faz com que nós deduzamos que se trata do eu aqui na frente, que por não estar escrito, reflete-se na desinência verbal, movimento de hélice. Muito bem. Com isso, fechamos o nosso sujeito oculto, ou desinencial, ou elíptico. Convido vocês que sigam aqui comigo, que curtam, que enviem músicas que eu analiso, até porque eu não sou muito entendida de hits, né? A idade já não permite, mas aí enviem que eu analiso e sigamos aí que na sequência vamos ver sujeito indeterminado, sujeito inexistente, dúvidas, dívidas, dívidas eu acho que não, mas crises existenciais, sigam comigo. Beijo da Profa Pam.